Amados, queridos, hoje nós vamos meditar na palavra de Deus e vamos ver, segundo a vontade, a palavra de Deus a respeito da devocional, que é a nossa renovação diária. Alguns ainda não sabem a respeito da devocional e outros que sabem não têm tido a prática da devocional. Para que todos possam entender a respeito da devocional, é necessário que entendamos, antes de tudo, o conceito de devocional. Então, o que é devocional? Para que serve? Devocional é a demonstração da devoção e admiração por algo ou alguma coisa, normalmente relacionado com aspectos religiosos. Queridos, nós sabemos que no âmbito espiritual, devocional é o período de tempo que uma pessoa separa para se dedicar a Deus. Ou seja, fazer orações, agradecimentos, leituras e discussões sobre a Bíblia. Devocional nada mais é que um momento onde nós nos dedicamos ao Senhor e reconhecemos o seu senhorio sobre nós, num momento íntimo e particular com o Senhor. E esse momento, ele deve ser, conforme a palavra de Deus, um momento diário, pois é o nosso alimento espiritual, é o nosso alimento diário. Ele pode ser feito também em família, de forma que, e ao mesmo tempo que haja um ensino para as nossas crianças, que aquele momento é um momento para o Senhor, e ao mesmo tempo como fazê-lo. Às vezes queremos que nossos filhos cresçam, mas ninguém ensinou as crianças a fazerem a devocional. Queremos que os jovens façam a devocional, mas ninguém ensinou ao jovem a fazer. O que é devocional? O que fazer na devocional? Devocional, fazendo de forma coletiva e familiar, ele deve ser feito com leitura da palavra, ele deve ser feito com louvor e ele deve ser feito também com orações. É um momento onde nós temos uma comunhão íntima com o Senhor e ali nós confessamos os nossos pecados e também nós compartilhamos as nossas necessidades e também falamos das grandezas do Senhor, das promessas do Senhor, de forma que o coração de todos aqueles que participam da devocional sejam cheios da graça e da esperança que vem da palavra do Senhor. Importante nós entendermos esta importância. John Wesley diz o seguinte: nunca deixe de passar um só dia sem separar pelo menos 1 hora para o seu tempo devocional. Queridos irmãos, o que temos de mais importante nessa vida? É a própria vida e o nosso tempo. E é com o tempo que nós administramos a nossa vida. Tem um ditado popular que diz o seguinte: olha, não te pude comprar um presente porque me faltou tempo. Logo, tempo é dinheiro. E se você prioriza dinheiro na sua vida, se você prioriza o tempo na sua vida, significa que isso é muito importante. Você dedica o seu tempo justamente a respeito das coisas que você julga ser importante. E é por ordem de importância que nós administramos a nossa vida. Talvez você pense: poxa, eu não creio que seja muito importante isso na minha vida. Se você quiser saber realmente o grau de importância de isso na sua vida, é só você ver o quanto você dedica o seu tempo àquilo. Quantas vezes nós nos arrependemos muito de ter dedicado um tempo além do que podíamos a respeito de determinadas coisas. Por exemplo, nas redes sociais. E por que vem esse arrependimento? É justamente porque você sabe que você jogou fora o seu precioso tempo. E você sabe que tempo é igual à vida. Nós nascemos, crescemos e morremos. E isso tem um tempo. E nós corremos contra o tempo. Isso significa que a vida se resume em tempo. E o tempo se resume em qualidade de vida. E o tempo que nós temos com Deus é o tempo que valeu a pena viver. É para isso que nascemos. E para isso que devemos viver. O que diz na palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16? Diz algo de extrema importância. Diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior
se renova de dia em dia. Queridos, o que essa palavra está falando? Está falando tanto de um homem interior quanto de um homem exterior. Será que essas duas coisas andam juntas? Não necessariamente, mas ela pode andar junta. Mas nós sabemos que o tempo passa e o homem exterior vai se corrompendo. Se corrompendo de duas maneiras. Primeiro, no sentido de se envelhecer. Não adianta, não tem produtos, não tem alimento, não tem nada que vai impedir esse envelhecimento. Nada, absolutamente nada. Ele pode ser inclusive saudável, mas não será impedido de ser realizado. Mas nós sabemos que o homem interior, ele pode se renovar. Se renovar e ele deve se renovar. Da mesma forma que a nossa esperança em Cristo deve se renovar a cada momento. E a renovação em Cristo vem justamente pela renovação deste homem interior. E não é com base de conselhos e nem com boas ideias. É somente com a palavra de Deus que esse homem vai se renovar. O que diz nesse texto? Não desanimamos. Quantos de nós andamos desanimados em determinados momentos ou determinados dias? O desânimo vem justamente pela falta da esperança. O desânimo vem justamente pela falta de alegria, pela falta de conhecer o verdadeiro propósito de Deus e de toda a sua plenitude. Isso é um fato. Quando o homem se perde pelo caminhar da vida, ele se perde da esperança. Ele perde a alegria de viver. Pelo contrário do desânimo, existe a possibilidade de nós nos renovarmos a cada dia. Queridos, este renovar a cada dia é ter esperança em Cristo sem desconsiderar os problemas que nós temos no nosso dia a dia. Nas lutas e pelas tribulações que nós temos dia após dia. Todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós passamos por luta, todos nós temos desafios diários. Mas isso não impede de nós sermos renovados dia após dia pelo Senhor. Porque se nós olharmos esse texto de forma completa, o verso 17 diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Como nós podemos experimentarmos todas essas bênçãos, mesmo passando por lutas, somente o homem e a mulher que é renovado dia após dia pela palavra do Senhor. E o que mais diz? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Olha, queridos, nós temos dia após dia dificuldades e situações difíceis para enfrentarmos. E vemos essas situações, mas nós não podemos nos atentarmos a estas coisas. Nós temos que estar com os olhos fitos naquilo que o Senhor tem nos mostrado, naquilo que é eterno. Não por aquilo que é passageiro, por aquilo que é temporário e por aquilo que é perecível aqui na terra. Os nossos olhos precisam estar fitados nos olhos do Senhor, nas coisas do Senhor e naquilo que Ele tem nos prometido, porque aquilo que Ele tem prometido é incorruptível, é verdade e é eterno. E o que diz aqui? Porque, por essa razão, as que se veem são temporárias e as que não se veem são eternas. É difícil ter uma conta para pagar e não ter o dinheiro para pagá-la. É difícil ter que fazer alguma coisa e faltar a força, faltar a provisão para realizar aquilo que é necessário. É muito difícil ter falta de coisas. E não somente coisas materiais, mas também outras coisas como necessidades, por exemplo, dentro da nossa área emocional, psicológica e em todas as outras, inclusive afetivas. Como é ruim, como é difícil nós sermos desprezados por alguém ou por algum grupo de pessoas. Como é difícil. E o Senhor tem visto todas essas coisas. Mas será que a minha esperança, a minha vida pode ser renovada? Será que o Senhor tem uma palavra a respeito de todas as coisas? O Senhor tem uma palavra a respeito de todas as coisas. E nós vamos ouvir essa palavra. E nós vamos ter essa palavra. E nós vamos ter o suprimento dessa necessidade quando estamos a sós com Deus. Quando estamos em intimidade com o Senhor. Porque a sua presença é a sua graça. A sua graça é a sua justiça. E a sua graça e a sua justiça nos basta. Ela é mais que suficiente para tudo aquilo que precisamos. E o que diz em João 17:3? E a vida eterna é esta.
Se você quer algo que é eterno, se você quer algo que é verdadeiro, a vida eterna é esta. Esta o quê? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se tem uma coisa que é verdade absoluta, é que Deus enviou a Cristo. E Cristo foi enviado para nos dar a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para salvar todo aquele que nele crê. E para que ninguém pereça. E nesse momento de intimidade, olha o que diz o Senhor. Salmo 25, verso 14 nos diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Queremos ter intimidade do Senhor, queremos conhecer o seu propósito, queremos ouvir a sua palavra, mas não reservamos tempo de intimidade com o Senhor. Temos intimidade com as pessoas com quem nos relacionamos frequentemente, não só com frequência, mas com intensidade e com profundidade. Se queremos conhecer o propósito do Senhor, queremos agradar o Senhor, é necessário que tenhamos intimidade com Ele. E é necessário que tenhamos com regularidade, com constância, esse momento de intimidade. Queridos, muitas das vezes queremos aproveitar ou tirar proveito de tudo aquilo que o Senhor nos deu a partir da sua graça e da manifestação da sua graça, e algumas vezes criticamos as coisas referentes às leis do Senhor. Mas muitas vezes vivemos conforme a lei e não desfrutamos da graça. Por exemplo, antes na lei nós tínhamos dias e locais específicos onde nós prestávamos louvor e culto ao Senhor. Foi assim que todo o povo de Deus, no seu tempo, viveu e aprendeu a cultuar a Deus. Mas a partir da graça nós sabemos que não existe um lugar específico, pois nós somos este lugar. Pois nós sabemos que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Por isso, Ele nos restaurou, nos renovou e nos vivificou para isso. Também sabemos que não há tempo, não há horário, não há lugar. Nós podemos orar em todo o tempo e devemos orar em todo o tempo, pois assim nos ensina a palavra. Você pode lavar a sua roupa louvando ao Senhor e orando ao Senhor. Você pode lavar o carro, dar manutenção ao carro, dar manutenção à sua casa, fazer, cumprir suas tarefas, se deslocar de um lugar para o outro, louvando ao Senhor e orando em todo o tempo. E dessa forma a nossa mente, a nossa vida será renovada pelo Senhor e Ele vai revelar os seus propósitos, os seus desígnios. Desta maneira podemos agradar ao Senhor, porque passamos a conhecer a sua vontade. Quando vamos a um aniversário, por exemplo, queremos agradar o aniversariante e logo pensamos, no que será que agrada o coração dessa pessoa? Temos que pensar nessa pessoa. Temos que pensar todo o tempo a respeito disso, porque nós sabemos que um dia estaremos diante de Deus. E Ele preparará um banquete para todos nós. E é justo que levemos um presente para Deus. E é por essa razão que nós acumulamos o galardão, por aquilo que fazemos que agradamos. Não é para sermos louvados, é para que naquele dia, no dia da boda, possamos entregar aquele que vai nos receber e que nos preparou morada. É por este motivo, pois Deus não dá a sua glória para ninguém. E gente achando que fazendo a obra de Deus vai acumular galardão, vai acumular pedrinhas no seu galardão e que vai ficar para si e será louvado em algum momento. Equívoco. Toda a glória é para o Senhor. Todo o louvor é para o Senhor. É para que não cheguemos diante do trono do Senhor. É para que não cheguemos diante da mesa que será posta, das bodas do Cordeiro, e cheguemos lá de mãos vazias. Entreguemos diante daquele que nos confiou todas as coisas. Aquele que nos confiou os talentos e dons pelo qual recebemos dia após dia. É para isso que vivemos. Então, dia após dia, devemos colocar os dons e talentos a serviço do Senhor. E como faremos isso? E com que força faremos isso? Se o seu devocional for forte, você será forte durante todo o seu dia. Se o seu devocional for fraco, o seu dia será fraco todos os dias. Queridos, essa é uma verdade. Quer ter intimidade com o Senhor? Por que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus? Por que razão? Porque pecava? Não. Porque era bom administrador, bom guerreiro? Não. Porque era um homem que tinha intimidade com o Senhor. Intimidade. Você não vai ser conhecido como uma pessoa de Deus
por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é diante de Deus. Por aquilo que você se apresenta diante de Deus dia após dia. A intimidade do Senhor é para os que o temem. É necessário temer ao Senhor. E aqueles que temem têm intimidade. Essas duas coisas estão intimamente ligadas. E o que diz? Aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Se quer conhecer a Cristo, a aliança que Deus fez com o homem, de não destruí-lo eternamente, é necessário que tenhamos intimidade com o Senhor. Queridos, veja, antes de passarmos, é bom nós lembrarmos que Deus tem muito zelo de ter comunhão conosco. E foi para isso que Ele nos criou. Durante todo o tempo podemos ver com clareza que Deus nos criou para termos intimidade com Ele. E é necessário nós entendermos que todo sustento vem do Senhor. Todo sustento vem do céu. Ainda que passamos por tribulações. As tribulações são os desertos da vida pelo qual passamos para que sejamos aperfeiçoados e ao mesmo tempo nos aproximemos cada dia mais e cada momento mais do Senhor. Queridos, Deus não poupou o seu Filho Jesus Cristo de ir ao deserto. Ele foi levado pelo Espírito de Deus para o deserto. Ele levou o povo de Deus para o deserto. Tirou o povo do Egito, levou para o deserto. E todos os dias ele dava um maná do céu para o povo. Ele poderia dar uma quantidade enorme a ponto do povo poder estocar aquele maná. Mas ele dava dia após dia. A porção diária do Senhor. E ele não só dava e se afastava. Não. Ele permanecia com o povo todos os dias, todos os momentos, 24 horas. De dia, a nuvem protegia o povo. Do sol escaldante, dava ao povo todas as condições de ter uma vida conforme o Senhor queria. E de noite, quando o deserto fazia muito frio, ele se manifestava em coluna de fogo. Dificuldades não são para nos destruir, mas são para nos fortalecer. E são também para que tenhamos intimidade e o conheçamos dia após dia. É necessário que conheçamos a Deus, pois viveremos com Ele eternamente. Aquele que tem intimidade com o Senhor conhece a respeito dos planos de Deus. Olha o que diz Mateus 6, verso 11. Da mesma forma que Deus dava o maná do céu para o seu povo no deserto, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E nós queremos fazer um grande estoque. Às vezes passamos muito tempo realmente orando um determinado dia e achamos que enchemos aquele estoque de oração e que com aquele estoque possamos viver um mês sem orar. Olha, nós nos alimentamos e bebemos desde quando nascemos. Ah, já alcancei a idade de 44 anos. Tem 44 anos que eu me alimento. Então, logo, eu tenho um estoque suficiente para viver um bom longo tempo sem mais me alimentar. É verdade isso? Eu morrerei. E não a longo prazo, a curto prazo. A curto prazo. E tem gente morrendo de inanição espiritual. Não podemos, de forma alguma, ter uma vida segundo o coração do Senhor, ter forças para fazermos a vontade do Senhor, se nós não tivermos uma vida de oração. O que diz em Lamentações 3, 22, 23? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Glória a Deus por isso. Essa é a razão de nós não sermos consumidos, a misericórdia do Senhor. E ela se renova a cada manhã. Isso não significa que ela tem data de validade. Ela não tem data de validade. Ela não tem fim. Mas ela se renova a cada manhã segundo o propósito de Deus, para que tenhamos comunhão com o Senhor dia após dia. O que diz em Mateus 4,4? Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. De toda a palavra que procede da boca de Deus. Lembrando que toda palavra é inspirada por Deus. Sendo assim, toda palavra é vida e toda palavra é verdade. Queridos, aquele que não se alimenta da palavra
morre de inanição espiritual. Isso é muito sério. E aquele que não é renovado, envelhece e morre rapidamente, ainda que ele chame o que ele faz de vida. Quantas pessoas, ainda que novas, estão mortas espiritualmente? O que diz em Jeremias 29:13? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim de que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quer conhecer a Deus? Busca ao Senhor de todo o vosso coração. Quer saber quais são os planos bons do Senhor para a sua vida? Busca ao Senhor. Tem gente que vai para a internet e fica digitando milhões de coisas. O que é bom para me comer, fazer. Ok. Mas você conhece quais são as palavras do Senhor que são eternas para a sua vida? Você sabe aquilo que te trará vida e vida com abundância? Você tem buscado direto da fonte da vida eterna? Ou você tem vivido como uma mulher samaritana, à beira do poço, tendo que saciar a sua sede, olhando para Jesus, que era a fonte de vida eterna? E se ela bebesse do próprio Senhor, ela teria vida eterna. Meu Deus e meu Pai, tem tanta gente sedenta à nossa volta, precisando de água, e nós estamos abastecidos, abastados. Será que nós temos o que dar? Quantas pessoas se aproximam, falam das suas necessidades, das suas fraquezas, das suas angústias. E às vezes olhamos e ouvimos essas angústias e pensamos, olha, você que não sabe, estou tão angustiado quanto você. Estou tão vazio quanto você. Mas não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que tenhamos o suficiente na nossa botija, óleo suficiente, unção suficiente para darmos a todos aqueles a quem Deus tem nos confiado. Para que a vida de Cristo se multiplique dia após dia, momento após momento. Para que cumpramos o ID do Senhor, fazendo discípulos a todos os lugares e pregando o evangelho da graça de Deus aonde quer que o Senhor tenha nos plantado, ainda que seja no deserto. E sejamos homens e mulheres que possamos cavar poços, grandes poços e cisternas, para que os mananciais de Deus venham e supram as nossas necessidades, ou melhor, supram a necessidade dos outros, assim como tem saciado a nossa sede e a nossa fome. E se não houver terra, se não houver poço, Deus proverá do céu. E ainda que não venha do céu e não venha da terra, mas o Senhor enviará os corvos e enviará aves, mas Ele proverá. Ele é Senhor. Foi assim que Ele fez com o profeta. Deus sabe de todas as coisas. O que Ele quer é que tenhamos intimidade com Ele. O que Ele quer é que o busquemos. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Senhor, tenho buscado, mas não tenho ouvido a sua voz. Senhor, tenho buscado, mas não tenho ouvido essa palavra, essa resposta que tanto anseio. Senhor, tenho buscado. Quando me buscares de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Nós somos a noiva do Senhor. A noiva entrega o coração ao noivo quando ele a conquista por completo. Ah, eu quero muito o coração do noivo. Eu quero muito o coração da noiva. Conquiste por completo. E te confiará toda a vida. E andarás por todos os lugares. João 1, de 5 a 7, já estou encerrando. Mas antes é necessário ressaltar um fato que ocorreu em Gênesis 3:8. Gênesis 3, do verso 6 ao verso 8, descreve a respeito da queda do homem. Da queda da humanidade. A começar de Eva. Onde eles ali foram tentados pela serpente no jardim do Éden. E ali, diante do pecado, e por causa do pecado, o homem queria se separar de Deus, queria se esconder de Deus. E a palavra de Deus diz que na virada do dia Deus se manifestou mais uma vez, assim como todos os dias. E quando assim o fez, o homem se escondeu. E olha o que diz em João 1. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva alguma.
Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se nós andarmos na luz, nós queremos ter comunhão com Ele. E se nós temos comunhão com Ele, nós abandonamos o pecado. E se nós abandonamos o pecado e temos comunhão com Ele, teremos comunhão uns com os outros. Aquele que não tem comunhão com Deus e não quer comunhão com os irmãos é porque está em pecado. Por isso, aquele que está em pecado, confesse seus pecados. Tenha comunhão com Deus e encontrará a alegria de ter comunhão uns com os outros. Porque quando tenho comunhão uns com os outros, eu consigo ver a multiforme manifestação do amor de Deus em cada um de nós. E dessa forma o amor de Deus se aperfeiçoa em nós. E a sua graça, o seu amor, a sua vontade também se aperfeiçoa em nós. Porque dessa maneira podemos aconselhar uns aos outros. Podemos consolar uns aos outros. Podemos encorajar uns aos outros. Podemos amar uns aos outros. Em toda a plenitude de Deus e da sua palavra. Abandonemos o pecado. Tenhamos comunhão com Deus. O homem que está em pecado, ele foge de Deus. Faz parte da sua natureza pecaminosa. Mas é que se aproxima de Deus, abandona o pecado. E aquele que abandona o pecado, ele se junta com o corpo que é Cristo, que é a noiva do Cordeiro. Seguindo dentro da mesma palavra, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Ah, eu não tenho pecado nenhum. Comece a confessar seu primeiro pecado. Só de achar que não tem pecado, comece a confessar. Nos enganamos e a verdade não está em nós. E o que diz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E o último texto fala a respeito do que ocorreu em Gênesis 3:6. Eva abandonou a comunhão com o Senhor e gastou o seu tempo e a sua vida namorando com o pecado. Tanto é que o texto de 3:6 diz que ela ficou ali com os olhos fitos no fruto que Deus havia dito que não podia ser consumido. E ela disse que era, ou melhor, a palavra de Deus diz que ela viu que era boa para comer. Como é que ela soube que era boa para comer? Ela ficou um tempão na frente da fruta. Também viu que era agradável aos olhos e desejável ao coração. Querido, já desejou alguma coisa e foi para o shopping e ficou diante da vitrine? Deu voltas no shopping, voltou na mesma vitrine. Depois, passada uma semana, voltou na mesma vitrine para ver o mesmo produto. Mês seguinte, voltou na mesma loja, na mesma vitrine para ver o produto e para ver o preço. O que você viu diante dos seus olhos? Que aquilo era muito bom, era agradável, inclusive muito desejável. Quantas vezes passamos a nossa vida assim? Quantas vezes? Quantas vezes? Já viu todo esse tempo e toda essa dedicação da sua força e do seu entendimento? Poderia ter sido dedicada a respeito de outra coisa. Deveria ter sido dedicada ao amor de Deus e à comunhão. Porque o que diz na palavra? Em 1 João 2, de 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E como faremos a vontade de Deus se não a conhecemos? E como conheceremos se não através da comunhão que temos com o Senhor? Somente dessa maneira. Queridos, nós só temos essa vida. Talvez você pense, olha, realmente eu confesso o meu pecado de não ter comunhão com o Senhor, mas eu não estou tendo uma vida boêmia. Queridos, tudo aquilo que você faz ou deixa de fazer, porque você pode pecar por omissão. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, peca contra Deus. Ou então você tem
abandonado as necessidades do lar. Você tem abandonado a necessidade do seu irmão. Tudo isso é pecado. Tem amado mais a TV do que a sua família. Tem amado mais a sua intelectualidade do que a sua família. Você tem amado mais o seu trabalho do que a sua vida com o Senhor. Você tem amado muito mais o amor que você tem por você mesmo. Inclusive pela preguiça. Você deita lá e fica em berço esplêndido. Mas você não tem usado esse tempo. Nem para amar a Deus. E nem para amar aqueles que Deus ama. Inclusive deu a sua vida por Ele. E não morreu de qualquer maneira. Foi morte de cruz. Mesmo Ele não tendo pecado algum. Eu queria encerrar com duas palavras. Uma de John Wesley. Que diz: a conversão tira o cristão do mundo. Fato. Mas a santificação tira o mundo do cristão. Você já aceitou a Cristo? Amém. Isso significa que Cristo já te tirou do mundo. Você tem uma comunhão diária com Cristo. Isso significa que vai haver santificação. Então Deus vai poder tirar o mundo de dentro de você. Só por meio da comunhão diária. Através da devocional que isso vai acontecer. E a última palavra é de John Piper. Tire minhas pernas, mas não tire minha Bíblia. Eu posso chegar ao céu sem andar, mas não sem a palavra de Deus. Qual é seu objetivo final? Chegar aos céus. Então tenha a palavra no seu coração. Você está caminhando para os céus? Amém. Você chegará lá até sem pernas. Sem pernas e sem ninguém te levar, sem ninguém te empurrar. Sem nenhuma ajuda. Mas só chegará a partir da palavra de Deus. Você não chegará lá de outra maneira. Queridos e amados, essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas hoje. Graças dou ao Senhor pela sua misericórdia, que se renova a cada manhã. Essa é a razão de nós não sermos consumidos, mas de nós sermos renovados dia após dia. Agora pela manhã estamos sendo renovados pelo Senhor. Mas essa porção, essa refeição não serve para amanhã. Essa refeição não serve para terça-feira. Você vai almoçar hoje, o almoço de hoje não vai servir nem para a noite, e muito menos para o restante da semana. Nós precisamos do Senhor e da sua palavra. Nós precisamos nos alimentar do Senhor. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em nome de Jesus. Senhor, Tu és a nossa porção. Senhor, não só é a nossa porção, Tu és a nossa herança. Isso significa que é tudo que nós temos. E a Tua palavra nos diz que onde estiver o nosso coração, onde estiver o nosso coração, ali estaremos nós. Se for nas coisas do mundo, aqui estaremos nós e aqui pereceremos nós. Mas se for a respeito dos tesouros incorruptíveis que estão no céu, ali estaremos para todo o sempre. Aleluia. Bendito seja a palavra do Senhor. Que ela se cumpra nas nossas vidas dia após dia. Que não culpemos nada e nem ninguém, mas nos posicionemos de forma séria e definitiva, em nome de Jesus, a favor do reino de Deus e das suas palavras eternas. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Rei Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis, cujo todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Rei, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre nós, sobre toda a sua igreja, até a vinda triunfal daquele que reina e reina para sempre, Jesus, Jesus, Jesus. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma semana muito abençoada, para a glória do Senhor.